Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre o direito internacional. A gente vai ver desde a sua origem histórica, certo? A gente vai ver sobre o conceito de direito internacional. A gente vai puxar ali os principais doutrinadores e autores sobre o assunto. Vamos ver também sobre as relações diplomáticas, todas as missões diplomáticas, desde os embaixadores, cônsules e outros, perfeito? E a gente vai ver também três convenções principais que ocorreram, que foi a de Montevidéu, a de Viena e a convenção, ou a conferência no caso, de Westfália, que é muito importante para o direito internacional, perfeito? Para começar, eu trouxe aqui uns links, tá bom? No caso, é o link da própria convenção, então se vocês procurarem no Google aí, convenção de tal, vocês vão encontrar, porque aí é bom a gente usar isso para acompanhar aqui toda a parte jurídica, também legislativa sobre o assunto. Mas para começar, o direito internacional ele surge aonde? O direito internacional ele vai surgir lá nos estados modernos, ou seja, na concepção de estado, quando se fala sobre um estado que é soberano, um estado que tem território, e esse conceito ele vai surgir a partir dos séculos 16 e 17, tá bom? Mas se vocês olharem o título ali do tópico 1, tá contexto do nascimento dos direitos da gente, ou seja, contexto do nascimento do ius gentium. O ius gentium é um termo romano, um termo latim no caso, que é lá do Império Romano, ok? E esse termo ele quer dizer sobre o quê? O direito das gentes. Era o direito, ou seja, era a organização de leis feitas unicamente para os povos estrangeiros, para regular como é que esses povos iriam se comportar dentro do Império Romano, perfeito? E o porquê que esse direito da gente foi incorporado para o direito internacional? Esse direito da gente, mudando o seu significado até certo modo, foi incorporado por quê? Quando os autores, quando começou a utilizar o direito da gente no direito internacional, ele queria dizer que deveria ter um direito sobre todas as pessoas, um direito de todas as agentes, todos os povos, não unicamente de um Estado. E o direito internacional é justamente isso, é o direito que regula as relações jurídicas, as relações entre diplomáticas, as relações entre os Estados, entre as diferentes nações, perfeito? E não só entre os estados, mas todas aquelas pessoas que são também de outros países, etc. Então a gente vai ver que esse direito da gente foi incorporado e é muito importante isso, claro, geralmente não é pedido isso em prova, mas é uma informação muito importante, esse retrocesso que pegaram lá atrás um termo e trouxeram para o estado moderno. Outra coisa, outro contexto que estava acontecendo junto desse nascimento do direito da gente, junto com o nascimento do direito internacional, era o renascimento italiano. E o que tem a ver o renascimento italiano com... A gente vai ver que o direito internacional, nesses séculos do 16, do 17, a gente vai ver que os povos começaram a ter contato entre si, começaram também as grandes navegações no século XV, certo? Então, onde eles foram, por exemplo, para as Américas, etc. E o renascimento italiano, ele pregava o quê? Ele pregava que tudo devia vir da razão. O direito deveria vir da razão, para que pudesse solucionar conflitos. Então, o renascimento italiano é muito importante para isso. A gente vai ver que os autores, os doutrinadores que o professor trouxe, principalmente aqui da Faculdade de Direito de Bernardo, e também os doutrinadores que são considerados os pais de direito internacional, eles buscam muito apoio nessa questão da razão, vinda do renascimento italiano, tá bom? Outro tópico muito importante é a reforma reformas protestantes. Então, a gente vai ver que naquela época tinha muito o contexto da Igreja Católica dominar tudo. A Igreja Católica que detinha o poder de grande parte dos governos, de forma indireta ou direta, mas era ela quem ditava as regras. E o que tem a ver com a reforma protestante? Quando os estados eles começam a se tornar protestantes, ou seja, quebra esse laço com a Igreja Católica, esses estados eles vão começar a se tornar independentes. E automaticamente esses estados vão começar a ter uma pluralidade de governança. Então eles não vão ser mais unificados ali para os estados da Igreja Católica, não. Os estados, cada um vai ter sua religião e, consequentemente, a sua forma de governo, perfeito? Então, por isso que é muito importante a reforma protestante. Junto com isso, a contra-reforma, tá bom? Mas é só um dado histórico ali para vocês. E as grandes navegações, como eu já disse, que trouxe ali novos povos, uma necessidade de uma regulamentação, perfeito? Só para vocês saberem, esse textinho que está aqui é justamente o que eu estou falando, ok? É um textinho que eu fiz durante as aulas que basicamente está baseando, fundamentando tudo que eu digo, ok? E aí eu trouxe aqui 3 acontecimentos diferentes, ou melhor, 3 conferências diferentes, muito importantes para o direito internacional. A primeira é a Conferência de Westfália, Viena e Montevidéu. A gente vai ver que o direito internacional
ele, ao longo desses tópicos que eu contei, historicamente, ele sempre foi um embrião. Então, por exemplo, quando começou a Reforma Protestante, em nenhum momento eles falaram sobre a necessidade de direito internacional, ou uma questão, por exemplo, sobre soberania, em nenhum momento eles falaram isso. Mas com esses acontecimentos, e principalmente essa guerra de Westfália, ou melhor, essa guerra dos 30 anos, houve a necessidade disso, e consequentemente isso consolidou um aspecto e uma face do direito internacional, a gente pode dizer, num campo político. Perfeito? Mas vamos voltar. Westfália, ela foi uma guerra, no caso, Westfália foi uma conferência de um tratado que foi criado para solucionar uma guerra, certo? Uma guerra dos 30 anos, que era uma guerra entre países católicos e países protestantes. E, bem resumidamente, o que trouxe esse tratado? Esse tratado trouxe diversos conceitos que são fundamentais hoje para o direito internacional. Claro, não de forma explícita trouxe naquela época, mas de forma implícita, eles trouxeram, por exemplo, sobre a soberania, sobre o fato dos estados eles serem iguais, sobre a não interferência externa do estado num outro, sobre o fato dos acordos precisarem ser cumpridos. Então a Westfália foi o principal marco do direito internacional, porque a partir dela o direito internacional ganhou uma face, certo, política. E é interessante, no Westfália teve uma face, um caráter político. A gente vai ver que um caráter jurídico ainda não se consolidou em Westfália, se consolidou em apenas a partir de Viena, Montevidéu e outras conferências muito relevantes. Aí eu trouxe aqui a Conferência de Viena, perfeito, que foi uma reorganização que ocorreu na Europa após as guerras napoleônicas. Então, após Napoleão dominar tudo e perder tudo, houve Viena, que aí trouxe também conceitos já tratados em Westfália, igualdade dos estados, etc. E teve de Montevidéu, que foi um acordo, um tratado que foi realizado no Uruguai, certo, na cidade de Montevidéu, que trouxe todos os países pan-americanos para a regulamentação e, de fato, essa face legislativa que eu disse. Enquanto a Westfália foi uma face política, Viena, Montevidéu e outros tratados trouxeram um aspecto legislativo, que de fato trouxeram leis que regulariam esse direito internacional. Antes de adentrar de fato essas leis, etc., eu vou tratar aqui sobre alguns doutrinadores internacionalistas, ou seja, alguns autores que foram muito importantes para o direito internacional. Esses autores, eles são todos o que o professor Fernando Fernandes, aqui da Faculdade de Direito de São Bernardo, trouxe, tá bom? Eu adicionei um junto ao Hugo Grossos, que é o Albérico Gentili, mas eles são fundamentais, claro, provavelmente ele não vai pedir isso na prova, ele não vai pedir para você falar qual é a ideia de cada autor, mas é bom para a gente ter uma fundamentação histórica, né? Entender o contexto e etc. Primeiro ele, Francisco de Vitória, ele foi um espanhol, certo? E ele viveu na época das grandes navegações. Então, Francisco de Vitória, ele tratou literalmente sobre os indígenas, sobre os direitos desses indígenas. Então, em meio a grandes guerras que era declarada contra os indígenas, mortes, assassinos, etc., Francisco de Vitória disse o quê? Disse que os indígenas, eles são pessoas individuais, isto é, seres que não são inferiores, mas iguais. E aí trouxe uma questão um pouco mais humanizada a esse cenário de guerra, certo? Esse cenário de dominações. E aí, pela primeira vez, ele trouxe ali um conceito de guerras justas, de dominações serem justas, tá bom? Então é um grande passo para o direito internacional, claro, a gente está de forma embrionária ainda. Como eu disse, depois de Westfália ainda um aspecto político, mas lá em Montevidéu ou lá em Viena que de fato se realizou de forma legislativa. Mas a gente vai ver que isso daí foi um grande passo para o direito internacional, essa visão de Francisco de Vitória, perfeito? O segundo autor é o Samuel Pufendorf, ok? Ele foi um jurista alemão e de forma simples ele trouxe ali uma questão quanto à razão. Ele disse que o direito advém da razão, consequentemente vai garantir a convivência básica entre as pessoas. E é interessante que, claro, ainda assim, de forma embrionária, ele traz essa visão aí do direito para os humanos, do direito humanitário, ou melhor, dignidade da pessoa humana. Não, claro, ainda não está igual a dignidade da pessoa humana, como diz a ONU, mas é ali que começa a surgir isso, perfeito? Aí que começa a surgir esses princípios. O terceiro autor, Emmerich de Vattel, é um jurista suíço, ok? E ele foi muito importante por quê? Porque ele trouxe um conceito quanto aos estados modernos, de que esses estados eles são considerados sujeitos de pessoas, sujeitos de direito, perdão. Então ele vai falar o quê?
Os estados eles têm direitos e deveres, certo? Eles são pessoas livres, iguais, independentes, e eles vão ter esses dois aspectos, tanto de ter deveres a cumprir como de ter direitos a ser zelados, ok? E o último autor é o Hugo Grotius. Ele foi influenciado tanto por Francisco de Vitória como Albérico Gentili, que foi considerado o pai do direito internacional junto ao Hugo. Perfeito, Albérico Gentili, rapidamente, ele foi um protestante italiano, um jurista muito renomado, que foi contra a Igreja Católica. Então ele foi um dos primeiros autores a falar sobre a questão do Estado ser laico, tá bom? Então ele é muito importante. O professor não tratou sobre ele, mas caso alguém queira se aprofundar, também está aí o nome dele. Mas em resumo, o Grotius ele é considerado o maior entre todos. Ele que trouxe uma síntese de tudo, trouxe a questão da regularização das guerras, as guerras justas, as dominações justas, trouxe limites derivados da razão humana, então misturou ali, por exemplo, com Samuel Bonefort, que é o alemão, perfeito? Então ele que meio que juntou tudo e trouxe a questão da convivência entre os povos ser regularizado. E não só as convivências, mas as relações dos estados também. Perfeito? Então a gente já deu uma introdução sobre tudo, a questão do direito internacional. Agora a gente vai adentrar de fato nesse aspecto jurídico que eu disse. Aqui tem rapidamente sobre a Conferência de Westfália, que foi o fim da Guerra dos 30 anos, etc., como eu já disse. Mas aí a gente encontra aqui a positivação do direito internacional, ou seja, o direito internacional como uma norma positiva, como uma lei, ok? Historicamente, a gente vai ver que, eu dei até para o Google aqui, que eu trouxe aqui diferentes, igual no começo que eu trouxe uns links ali, eu trouxe diretamente no site do governo os diferentes tratados e conferências, para a gente ver que de fato essa questão do direito internacional, ela se positivou, ou seja, ela foi criada como uma lei mesmo. A gente tem aqui Conferência de Montevidéu, perfeito? Convenção sobre os direitos e deveres dos estados, que aí a gente vai ver aqui que trata de autores, ou de países, por exemplo, Honduras, Estados Unidos da América, Salvador, República Dominicana, todos os países da América, porque foi uma conferência pan-americana, perfeito? Com artigos, etc. Eu trouxe aqui também a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, um acordo que o Brasil faz parte também, perfeito? E trouxe também a Convenção de Viena sobre... tá igual, copiei errado então. Mas também eu vou trazer ali uma outra sobre questão de relações consulares, tá bom? Eu vou até pegar aqui. Consulares. Vocês podem ver que a primeira coisa aqui que aparece, porque já está positivada no Brasil aqui, ó. Conferência das Nações Unidas sobre Relações Consulares. Perfeito? Então vamos começar. A primeira que a gente vai falar aqui, a mais importante, é a Convenção de Montevidéu. Foi uma das primeiras conferências aqui no estado, no caso na parte americana, ok? E trouxe os elementos primordiais para a consolidação do que é um Estado moderno, ok? Eu vou abrir aqui para vocês e ler o primeiro artigo. O Estado, como pessoa de direito internacional, deve reunir os seguintes requisitos: população permanente, território determinado, governo e capacidade de entrar em relações com demais estados. E o porquê que isso é muito importante para o direito internacional? Quando, por exemplo, um debate que está muito grande hoje em dia, que é a questão de Palestina. A questão de você reconhecer ou não a Palestina como um Estado, como um país, vai esbarrar nisso daqui. Sobre, ela tem população permanente, ela tem território determinado, ela tem governo, ela tem capacidade de entrar em relações com os demais estados. Se seguir esses aspectos, a Palestina vai ser considerado um Estado. Mas lá para o final da aula, quando a gente falar de reconhecimento dos Estados mesmo, a gente vai ver que vai esbarrar em outros assuntos muito importantes, tá bom? Mas voltando, o que diz o Estado, o que diz esse tratado aqui de Montevidéu? Vai dizer que o Estado, como pessoa de direito internacional, ou seja, aquele sujeito que tem deveres de direito, precisa, para ser considerado Estado, ter uma população, ter um território determinado, não pode ser algo subjetivo, indeterminado, precisa ter um governo, esquisito com esse acento aqui, e capacidade de entrar em relações com estados, com demais estados, ou seja, você ser capaz de criar relações diplomáticas, ok? Então, o que o ordenamento jurídico brasileiro diz é isso. Para ser Estado, você precisa ter esses aspectos, ok? Vamos voltar aqui. Então, de forma importante, na Convenção de Montevidéu foi isso daí, o artigo 1º, claro, tem outros artigos muito fundamentais aqui, muito importantes, quanto a toda a regularização, sobre o reconhecimento de estados, mas a gente vai focar no primeiro. E aí aqui, o Estado de Direito Internacional ser
um Estado, um sujeito de direito, de deveres, etc. E aí a gente vai ter um outro fator histórico muito importante, que foi os princípios da ONU. A Convenção de Montevidéu, ela foi uma convenção de 1933, perfeito? Ali em 1945, com a criação da ONU, a partir da sua carta, a partir da organização toda dos países pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que vai criar dois aspectos muito importantes, que sempre é cobrado em prova, que é sobre a autodeterminação dos povos e igualdade de soberania. Quando a gente vai falar de Estado, a gente vai dizer que para que o Estado seja reconhecido, para que de fato tenha um Estado, além desses aspectos que a gente já falou, que é tratado em Montevidéu, a gente vai ver que tem que ter a autodeterminação dos povos e a igualdade da soberania. Ou seja, primeiro, a autodeterminação dos povos. O povo que deve dizer quais são as decisões que devem ser tomadas, como é que vai se quer que de fato seja reconhecido o Estado. Por exemplo, um país que quer ser independente, é o povo que vai dizer, porque o povo é que é o soberano, perfeito? E ali no segundo aspecto diz sobre a igualdade e soberania, quer dizer sobre a relação com os Estados diferentes. Então, por exemplo, um Estado não pode atacar o outro dizendo que a soberania é maior do que a outra, ou um não tem a soberania. Não tem isso, todos têm igualdade de soberania, perfeito? E é justamente esses aspectos que a gente vai ver que é justamente para ir contra esses regimes que impõem um ideal sobre os outros estados, perfeito? Principalmente em pós-guerra mundial, ok? Então, tudo bem. Referente ao aspecto jurídico, aspecto político, histórico, a gente já viu tudo sobre o direito internacional. Agora a gente vai adentrar aqui em uma parte que é considerada um pouco mais relevante, é um pouco mais legislativa, né? A gente vai ver um pouco mais lei, a gente vai ver um pouco mais prático, tá bom? Que até agora foi muito histórico e geralmente é mais cobrado essa parte, tá bom? Quando se fala sobre reconhecimento do Estado, ou seja, se eu vou reconhecer ou não um Estado como sujeito de direito e deveres, a gente vai ver que existem duas teorias sobre isso, a declarativa e a constitutiva, perfeito? Além disso, vai ter duas formas, a expressa e a tácita, e vai ter os tipos de reconhecimento, tá bom? Então, esse daqui é o que o professor estava no slide, esse daqui é o que eu escrevi para vocês entenderem melhor. O que é essas formas de reconhecimento declarativa e constitutiva? O reconhecimento declarativo é aquele que o reconhecimento precisa dos elementos, e a constitutiva é aquela que não precisa dos elementos. Que elementos são esses, Vitor? Quando a gente vai falar de vai reconhecer um Estado, se eu ir pela primeira teoria, que é a declarativa, eu vou dizer o seguinte: um Estado tem, vamos voltar lá para vocês lembrarem, um Estado tem população permanente, um Estado tem território, um Estado tem governo, um Estado tem capacidade de estar em relações com os demais Estados? Tem. Se ele tiver isso, a partir da teoria declarativa, ele é considerado um Estado. Agora, se eu ir pela segunda teoria, a constitutiva, o reconhecimento cria um Estado. Então, mesmo que o Estado não tenha uma população própria, mesmo que o Estado não tenha relações com os demais Estados, mesmo que o Estado não tenha território, se há um reconhecimento de outros Estados quanto a esse, ele é considerado Estado. Não precisa de elemento, precisa do reconhecimento, perfeito? Enquanto a declarativa precisa dos elementos que estão descritos no primeiro artigo de Montevidéu, a gente vai ver que a constitutiva independe dos elementos, mas precisa do reconhecimento. O reconhecimento cria, perfeito? Então essas duas teorias, tranquila. Agora, quanto à forma de reconhecimento, a gente vai ver que tem a forma expressa, a forma tácita, a forma mista e a forma coletiva, tá bom? Eu vou até escrever aqui para vocês não confundirem, coletiva e mista. A mista é a mistura entre a expressa e a tácita. E a coletiva, vocês vão ver que essas formas se misturam, tá bom? Não precisa necessariamente uma ou outra. Mas agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Forma expressa. Vamos supor que a Palestina está querendo se tornar um Estado, tá? Esse debate todo. E o Brasil vai lá e faz uma carta dizendo formalmente que a Palestina é reconhecida como um Estado para o Brasil. Isso é uma forma expressa de dizer que Palestina é um Estado. Uma forma expressa da constitutiva. Entende? Então, expressamente eu vou declarar. Agora, tácita é quando você não necessariamente vai fazer uma forma expressa, não vai criar uma carta dizendo aquele Estado é considerado um Estado. Não. É quando você, de forma tacitamente, ou seja, de forma indireta, vai reconhecer. Então, quando eu tenho uma relação diplomática com a Palestina,
eu vou estar reconhecendo que ela é um Estado, já que eu tenho uma relação. Se eu deixo ter, por exemplo, uma embaixada da Palestina no Brasil, eu vou estar reconhecendo que de fato é um Estado. Perfeito? Porque apenas Estados têm embaixada, ok? E daí tudo bem. E a forma coletiva que a gente diz ali? A coletiva é quando está um reconhecimento de uma organização relevante de Estados. Então, por exemplo, se a ONU reconhece que um país é considerado Estado, que um grupo de pessoas é considerado um Estado, uma organização é considerada um Estado, eu vou dizer que tem uma forma coletiva de reconhecimento. Assim como se eu disser que o BRICS reconhece a Palestina. É uma forma coletiva, não é apenas uma nação, um Estado que vai reconhecer, mas sim um grupo, tá bom? Ai, nas costas. E referente a isso é o importante. Quanto ao reconhecimento, vocês precisam saber, tem a declarativa e a constitutiva, e as formas se dá pelo expresso, tácito e coletivo. E a mista aqui, que nem todos os doutrinadores dizem, mas é bom vocês saberem, que é a mistura, perfeito? Aí eu trouxe aqui alguns casos práticos aqui para vocês entenderem, tá bom? Eu não sei se eu lembro desses casos aqui que foram cobrados na prova, inclusive o professor ele colocou o caso prático para a gente dizer como era a forma do reconhecimento. Então, se eu lembrar, eu falo para vocês. Primeiro, a Palestina. A Palestina é um estado que desde muito antigamente já tinha muitos debates contra os israelenses, certo? De quem deveria ficar com tal território, aonde é que deveria ficar o território de cada um, a dominação, a guerra entre eles. Mas o que é importante desde 2012 é reconhecido como um status de observador na ONU. Ou seja, a Palestina para a ONU é reconhecida como um Estado. Ela faz parte da ONU, mas ela tem um status observador, ou seja, não pode participar de discussões, pode apenas observar. A Palestina, então, ela tem qual tipo de reconhecimento? Um reconhecimento coletivo, tá bom? No caso, referente à ONU, ela talvez vai ter um reconhecimento também expresso de alguns países que reconhecem a Palestina como um Estado, quando faz algum documento, e também vai ter um conhecimento tácito em alguns países que não necessariamente fizeram um documento assinado, tudo, mas tem relações com a Palestina, tá bom? Então, de forma prática, é assim que a gente entende. Mas o que vocês precisam saber é referente a esse status observador. Talvez ele possa pedir isso na prova, que desde 2012 ela faz parte da ONU, mas não como um participante completo, mas sim como um observador. Perfeito? Timor-Leste. Timor-Leste era um país que foi colonizado por Portugal, tá bom? E Portugal, ele deixou o Timor-Leste, tá bom? Se tornar independente, em não sei em determinado ano. E aí outro país, eu não sei se foi a Indonésia, acho que foi a Indonésia, dominou o Timor-Leste e falou, eu que vou controlar aqui. Aí, por meio desse conflito aí, porque era para ser independente, porque Portugal tinha deixado de ser independente, aí a Indonésia dominou, nesse bololô todo, a ONU interveio, tá bom? E disse que deveria ter uma votação pública, o povo deveria votar. E aí a gente volta lá para a autodeterminação dos povos, um dos princípios da ONU, que o povo deve ditar qual é o caminho. E aí a independência veio em 2002, porque o povo, por meio de um voto popular, como se fosse esqueci o nome agora, mas por meio do voto do povo, uma consulta do povo, o povo determinou que o Timor-Leste deveria ser independente. E aí é uma coisa importante também dizer, tá bom? Que aí veio também o reconhecimento coletivo, veio todos os tipos de reconhecimento, ok? Vaticano. O Vaticano é por meio de um tratado. O Vaticano, para quem não sabe, é uma cidade-estado. Uma cidade-estado, para quem não sabe o que é um país que só tem uma cidade, ok? E o Vaticano era uma cidade dentro da Itália. E aí, em 1929, por interesses religiosos e tal, para o Papa ter uma independência relacionada aos outros governos, fizeram um tratado, o Tratado de Latrão, onde se determinou que o Vaticano seria independente. E aí houve a independência do Vaticano, hoje sendo tratado como Estado, é uma cidade-estado, né, que é um Estado, e só isso daí que vocês precisam saber também. E como disse, é só para vocês saberem como é que funciona na prática, os casos especiais, o que teve de diferente, tá bom? Mônaco é uma cidade-estado também, ela faz parte ali, não faz parte, mas ela está no litoral ali da França. E qual é a história de Mônaco? Mônaco era uma cidade muito antiga mesmo, era um reino muito antigo, e ao longo do tempo, passado tratados, passando convenções, guerras, etc., Mônaco sempre permaneceu lá. Por quê? A França poderia invadir Mônaco, mas por uma questão militar, Mônaco sempre foi aliada de França. A França sempre se beneficiou de Mônaco, principalmente pela localização estratégica que é o Mediterrâneo. E Mônaco, então, sempre viveu lá
Em 1297 ele foi criado, permaneceu até os dias atuais e até então nunca teve uma questão de dominação, etc. Devido às relações diplomáticas com a França, ela sempre permaneceu a mesma, sendo reconhecida de forma tácita, expressa e coletiva, tá bom? E a Ordem de Malta? Essa é uma questão muito peculiar. A Ordem de Malta, ela é uma ordem que foi criada lá na questão das cruzadas, tá bom? E o que é essa Ordem de Malta? Ela é uma organização que não possui um território atualmente, que cuida de questões humanitárias. Então, quando tem guerra, questões de doenças, a Ordem de Malta é a organização de várias pessoas que se reúnem e vão lá ajudar determinadas pessoas. E qual a importância dessa organização, dessa ordem? Ela é considerada um sujeito de direito internacional. Lembra que eu falei que os estados, a partir dos estados modernos, eram reconhecidos como sujeitos de direito, que tinham deveres de direito? A Ordem de Malta também. Ela possui direitos e deveres, mas sem território. A Ordem de Malta, ela tinha território antigamente. Ela tinha o território de Malta, depois ela passou a ter outros territórios, etc., perdeu o seu território, mas a sua ordem e o seu sujeito de direito permaneceu. E é uma coisa muito peculiar, perfeito? Porque não tem território. Então, se a gente for pegar lá, voltando aqui só para vocês entenderem, se a gente for pegar aqui a declarativa, não vai ser reconhecida, porque não tem os elementos. Mas na constitutiva ela é reconhecida, porque outros estados reconhecem. Perfeito? Agora a gente vai aqui para um conceito bem facilzinho sobre território de Estado. A gente vai dizer que o território do Estado é a área de exercício da soberania, sendo terrestre, marítima, aérea. Tem as medidas aqui para quem tiver curiosidade, mas daqui também a gente pula. E agora a gente vai na última parte aqui do conteúdo, que é sobre as missões diplomáticas. Mentira, tem outra partezinha aqui no final, mas sobre as relações diplomáticas. Quando a gente vai dizer que um Estado ele é reconhecido tal, automaticamente, através da Convenção de Viena principalmente, a gente vai dizer que vai ter as relações diplomáticas. E essas relações diplomáticas são o quê? São todas as missões que os Estados têm, indo a outros Estados, tendo relações jurídicas com outros Estados, com determinadas finalidades, certo? Essas relações, elas vão ter princípios, que é a de igualdade, paz e cooperação, tá bom? Isso está no próprio Convenção de Viena. Então, se vocês quiserem conferir, vai estar na Convenção de Viena. Deixa eu ver se está lá, porque a gente já mostra aqui. Aqui, ó, a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. A gente vai ver aqui que vai ditar tudo como deve ser uma relação diplomática, tá bom? Então, por exemplo, essa questão dos princípios que eu disse. Por exemplo, de cooperação. Será que tem? Tem. Qual é o outro princípio? Paz. Aqui, ó, paz. Diz aqui, os propósitos relativos à soberania, à manutenção da paz, segurança internacional, relações de amizade entre as nações. Então a gente vai dizer que as relações diplomáticas precisam zelar por esses princípios: igualdade, paz e cooperação. Existem dois tipos de relações, as permanentes e as especiais. As permanentes são aquelas, por exemplo, que um embaixador vai para um outro país e fica lá. É uma relação permanente, então vai perpetuar, ele vai continuar lá. Agora as especiais são aquelas missões, por exemplo, quando o presidente vai no Haiti para conversar com o presidente do Haiti. Ali é um caso especial e específico, não vai permanecer lá, tá bom? É uma relação bem individual. As funções, está no artigo 3 da Convenção de Viena, então a gente vai lá no artigo 3 para vocês verem. As funções das missões diplomáticas consistem em representar o Estado acreditante, perante ao Estado acreditado. A gente vai ver sobre esse termo no último ponto, tá bom? Que aí para deixar bem fresco para vocês, que muita gente confunde. Proteger o Estado, negociar com o governo, inteirar-se de todos os meios lícitos e condições do Estado, promover relações amistosas e etc. Então, sobre as suas funções vai estar lá no artigo 3º. Sobre direitos, as pessoas que vão fazer missões em outros países, elas vão ter alguns direitos. Por exemplo, se um embaixador vai para um outro país permanecer lá, ele vai estar isento de inúmeros impostos, tá bom? Então tem outros direitos, por exemplo, quanto à imunidade, que a gente vai ver mais para frente, que é muito importante. Então, tópico 5 ali vai ter direitos. A nomeação tem esse depende de agreement, não sei como pronunciar isso, que é o quê? É um termo que é utilizado para dizer que para a relação diplomática ocorrer, é preciso que o país que está recebendo esse diplomata aceite. Então é bem óbvio também, é que o terminho talvez ele possa usar, se for para explicar isso. Precisa que o país que está recebendo, acreditante, que é o país, né, que chama país acreditante, Estado acreditante, esteja de acordo, ok? Diz sobre as credenciais, que todo diplomata precisa estar com suas credenciais obrigatórias para ser, de fato,
poder estar no país, etc, caso tenha algum problema. E quanto às classificações, a gente vai ver que todo diplomata ele vai ser ou vai ser um diplomata de fato, ou ele pode ser um técnico que está indo lá para, por exemplo, permanecer na embaixada ajudando, administrativo, ou seja, num consulado lá que cuida, por exemplo, de passaportes. Vai ter lá uma pessoa que não necessariamente é um embaixador ou um cônsul, mas é um membro administrativo e ele vai ser considerado um diplomata também, perfeito? Aí tem a questão de persona não grata, por exemplo, se um diplomata está lá no país e faz alguma merda muito grande ou nem faz nenhuma merda, mas o país quer que ele saia, ele vai ser considerado persona não grata, ou seja, vai ser retirada de forma obrigatória do país, tá bom? Os privilégios que eu falei sobre as imunidades, que são uma extensão para a família também, ruptura das relações diplomáticas. Então, se o Brasil decretar guerra com os Estados Unidos, todos os diplomatas que estão nos Estados Unidos, que são brasileiros, eles vão ter que voltar, tá bom? De fato é isso daqui, vocês viram que é bem simplesinho, é uma coisa que vocês lendo já vão conseguir entender, tá bom? Mas depois vocês dão um pause aqui para vocês lerem, que também está bem explicadinho esse texto. Relações consulares, aí que a gente vai diferenciar um pouco. Quando a gente vai dizer, eu não vou nem seguir isso daqui porque está um pouco repetitivo, vou usar do zero aqui, tá bom? Mas quando a gente vai dizer de relações diplomáticas, a gente vai ver que tem diferentes membros, igual eu falei. Tem, por exemplo, os embaixadores, tá bom? Então vou escrever aqui, embaixadores. Tem, por exemplo, os cônsules, como é que escreve cônsules? Cônsules, aí. E tem também os outros membros demais. Por exemplo, pode ser família desses daí, pode ser técnicos, administrativos, igual eu falei. Mas qual a importância de diferenciar esses três aqui? Esses três, no direito internacional, eles vão possuir diferentes tipos de, querendo ou não, vão lidar diferentemente com eles. Então o embaixador, ele vai ser tratado de forma diferente dos cônsules. Diferentemente dos cônsules, vai ser os membros, etc. E principalmente quando se diz a imunidade. E o que é a imunidade? Quando você se torna, por exemplo, embaixador, você está lá no país, está nos Estados Unidos. Se você pratica um crime, você não pode ser julgado pelos Estados Unidos. Você vai ter que ser julgado pelo Brasil, porque você possui imunidade. E eles chamam a imunidade dos embaixadores de imunidade absoluta, perfeito? Absoluta. Enquanto isso, se você é cônsul em algum país, você vai possuir qual tipo de imunidade? Imunidade funcional, que eles chamam. Ou seja, se você faz algum crime, se não for um crime por causa da sua função, se for, por exemplo, algum crime, por exemplo, um cônsul israelense uma vez, aqui no Brasil mesmo, ele cometeu um crime de pornografia infantil. E ele vai ser julgado no Brasil, mesmo ele sendo de outro país. Por quê? Porque ele tem uma imunidade funcional. Pornografia infantil não tem nada a ver com a sua função profissional, tá bom? Então, como ele cometeu um crime que não tem nada a ver com a sua função, possui imunidade relativa, também chamada, perfeito? E os membros, eles não possuem imunidade. Claro, eles possuem imunidade aquela relativa, então, no caso funcional e etc., mas são os que têm menos imunidade. Então, eles mal são falados, por exemplo, em concursos, prova, porque, por exemplo, membros de família, se eles são familiares do embaixador, eles vão possuir também, querendo ou não, direitos que o embaixador tem também. Mas aí, por exemplo, uma pessoa que está na limpeza lá da embaixada, ela não vai possuir imunidade, então aí é de caso para caso, tá bom? Então vamos estudar só esses dois. Os embaixadores, a imunidade absoluta, por muitos é considerada quase absoluta, por quê? Os embaixadores, caso o país que está enviando esse embaixador não queira julgar ele, aí a imunidade não vai existir. Aí o país que recebeu ele, que teve o crime, vai ser o responsável por julgar. Mas, acima de tudo, é considerada imunidade absoluta. Independente do que você faça, vai ser julgado no seu país, caso o país queira. Perfeito? Os cônsules, como eu disse, imunidade funcional. E qual a importância disso? Quando se trata de questões criminais, sempre cai alguma questão na prova sobre isso. Um cônsul está no Brasil, cometeu um crime de calúnia. Aí você vai ter que ver o caso. Era de acordo com a sua função? Devido ao seu cargo, ele cometeu esse crime ou não? Você vai precisar ver, porque aí tem esses dois tipos, imunidade absoluta e imunidade funcional, tá bom? Mas de forma simples é isso. Aí eu trouxe aqui também sobre penal relativa, consulares para crime graves não tem, civil limitada, consulares para vida pessoal, e imunidade absoluta e embaixadores. Quando eu digo de penal e civil,
Os consulares, como eu disse, eles vão ter funcional. Mas caso eles cometam um crime grave, eles não possuem imunidade, certo? Se é um crime considerado grave no país, eles não têm imunidade, infelizmente não. Agora, infelizmente, também não sei, né? Caso para caso. E se eles possuem civil limitado, aquele diz ali, ou seja, para a vida pessoal, que não diz sobre sua função, aí sim ele não vai ter imunidade também, perfeito? Eu não sei se deu para entender, eu estou repetindo isso daqui 1000 vezes, mas é simples. Se você vê, embaixador é imunidade absoluta, cônsul é imunidade funcional. Não tem nenhuma dificuldade disso daí, é bem simples. Agora a gente vai para o penúltimo tópico, que é bem simples, que é o ato de império e ato de gestão. Eu não sei porque eu coloquei isso daqui, deveria estar lá em cima junto com o Estado, tá bom? Mas só que é bem simples aqui, ó. O Estado, como eu disse, ele é um sujeito de direito, perfeito? Então ele tem direitos e deveres. E tendo esses direitos e deveres, sendo um sujeito de direito, ele pode realizar relações jurídicas, não só com outros estados, mas com a própria sociedade, com as próprias pessoas. Então, por exemplo, quando eu sou um servidor público e sou contratado pelo Estado, então eu estou servindo lá, eu sou um juiz. Querendo ou não, quem está me contratando é o Estado. Então vai ser uma relação onde o Estado se torna, querendo ou não, igual, entre aspas, a mim. Certo? Eu vou ter direitos e deveres a essa pessoa jurídica, entre aspas, essa pessoa de direito que é o Estado. Ok? E assim como também vai ter outras modalidades, outras características que o Estado vai se colocar acima de mim. Então, por exemplo, quando diz na questão penal, o Estado ele vai impor algo sobre você. Ok? E qual é a importância disso? A importância disso é que criar esses dois termos malditos aqui que o pessoal confunde. Atos de império e atos de gestão. Quando se diz que o Estado está tendo um ato de império, é o ato justamente de se colocar acima, imperando sobre a sociedade, pelo qual ela vai, por exemplo, colocar uma lei acima da sociedade, é você ter esse poder coercitivo, ok? Agora, o ato de gestão é quando o Estado está igual à sociedade, ok? Por exemplo, quando tem uma compra e venda do Estado com uma pessoa, o Estado está vendendo alguma coisa para alguma pessoa, ok? Então, se torna igual, bem simplesinho também. A importância disso daí é para as questões de imunidade trabalhista. Então, por exemplo, tem uma faxineira brasileira que trabalha no consulado americano e ela quer processar o consulado americano porque, não sei, porque não recebia o 13º, que é um direito trabalhista dela, está no Brasil. O consulado americano ele pode falar, não, eu tenho a soberania aqui, eu não posso, eu tenho imunidade. O consulado, eu digo a estrutura do consulado, não o cônsul, certo? O consulado ele pode dizer isso. Aí a gente vai esbarrar nisso daqui. O consulado, naquele momento que contratou a moça, ela vai estar atuando como um ato de gestão. Então ela se torna igual. E se tornando igual, não possui imunidade. Por quê? Porque aí não vai ser uma questão de soberania, não. Vai ser uma questão de ato de gestão. Você está sendo um contratante da contratada, perfeito? Então vai entrar dentro do trabalhista brasileiro. Por isso que é importante saber isso daqui. É a única coisa que eu acho mais um pouco diferente do todo, perfeito? E aí, por último, tem o Estado acreditante e o Estado acreditado. O Estado acreditante é aquele que irá executar, prestar a missão, ou seja, enviar a pessoa. E o Estado acreditado é aquele que vai receber essa missão. Tá bom? Então, por exemplo, o Brasil manda lá um embaixador para os Estados Unidos. Estado acreditante, Brasil. O Estado acreditado é aquele que vai receber o embaixador, perfeito? Então toda a matéria é essa matéria é de um semestre, um bimestre inteiro aqui da Faculdade de Direito Bernardo, tá bom? Que aí trouxe tanto a parte histórica, bem simplesinha, os doutrinadores, trouxe as principais convenções, trouxe a questão positivada dessas convenções, tá bom? Trouxe sobre os diplomatas, tanto os embaixadores como cônsules, e vale ressaltar, diplomata é o todo. Dentro dos diplomatas tem os cônsules e tem os embaixadores, tem os membros que vão, sei lá, fazer o quê, tá bom? Os diplomatas são um todo. E aí a gente trouxe todos os casos especiais, caso prático, etc. Espero que tenha ficado bom a aula. Se vocês não entenderam, pode mandar aqui nos comentários, que aí a gente vai ajudando. Mas é bem simplesinho essa matéria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.